O preço da carne bovina está alto no Brasil. Nos supermercados e nos açougues, o consumidor percebe a diferença. Compra menos ou procura substituir pelo frango ou pelo peixe. Entenda por que isso aconteceu. Há meses o consumidor percebe que a carne bovina está se tornando uma iguaria na mesa, um prato requintado. O preço está alto e o alimento tem sido substituído pelo frango, peixe ou pelo suíno. A origem deste problema vem do pasto. Em 2006, muitos criadores abateram as matrizes do rebanho, ou seja, as vacas, porque o preço da arroba estava baixo. Vender somente bezerros não cobria todo o gasto da produção. Agora, com poucas fêmeas para procriação, a oferta de bois está escassa em plena safra e os preços chegaram a níveis jamais vistos no Brasil. Hélio Micheloni, quando os preços da carne vão voltar a níveis aceitáveis, a gente vai poder voltar a fazer aquele churrasquinho gostoso, chamar a família, os amigos numa boa, hein? Bom, não é tão simples assim, né? Mas o que a gente já percebe, e o próprio consumidor já viu também, é que o preço da carne caiu consideravelmente em relação a dezembro, né? Praticamente dezembro, janeiro foi o máximo de preço e ele começou a recuar. Mas o maior atraso no recuo, ou seja, para fazer um preço bom, eu vejo hoje como sendo os supermercados e açougues, que eles poderiam estar trabalhando hoje com uma margem mais decente para o consumidor. Porque os preços da carne que saem hoje do frigorífico são muito mais em conta do que a gente percebe no ponto de venda. Há uma dificuldade razoável para o intermediário abrir mão da sua margem, né? Ele retarda um pouco esse processo. E isso acaba prejudicando o consumidor, é verdade. Não, é que o que me deixa indignado, de certa forma, e muito indignado, é o seguinte: eles trabalham com uma margem hoje, assim, por baixo de 100%. Não faz sentido. Absolutamente não faz sentido. Não correm risco. Então, só um dado. Hoje, se você for no frigorífico e compra o filé mignon hoje, sai por R$18. O contrafilé sai por 12. Basta qualquer um de vocês irem ao supermercado e ver quanto é vendido esses cortes. Claro. Né? E qual é o custo disso? A carne chega hoje embalada a vácuo, então a carne sai do caminhão, vai para a gôndola e tem uma remarcação aí de 100%, 150%. Não faz sentido. Absolutamente. Até o trabalho hoje do próprio ponto de venda não é mais do que manter na câmara frigorífica ou numa geladeira para depois fazer um corte e a entrega. Já não tem nem o trabalho do antigo açougueiro em relação à preparação da carne para vender. Agora, Hélio, também o consumo está muito forte de carne, não está? Aqui e no exterior. Sim. Nós tivemos, logicamente, nesse ano, ou seja, de novembro para cá, que foi quando o boi atingiu o preço máximo, o consumo deu uma sentida, recuou um pouco aqui internamente. Mas agora a gente percebe que ele estratificou num determinado nível acima do que nós começamos em 2010, em razão do crescimento econômico brasileiro e, logicamente, isso é traduzido em renda per capita, melhor. Um maior salário, melhor ganho, as pessoas tendem a comer carne bovina porque ela é uma carne considerada nobre. Claro. Né? É uma carne que nos traz a festejos, nos traz vamos dizer, em torno de mesa, vamos comer carne hoje. Então, isso traz os consumidores que antes não podiam ter esse acesso em razão financeira, ele adentra esse mercado e ele estratifica em outro nível o consumo. Nós já recompusemos o rebanho que andou diminuindo pelo ano de 2006 com o abate de matrizes? Não, ainda não. Ainda não. Agora, o que é difícil, né, só para a gente ter uma noção, o IBGE sempre dizia o seguinte: nós temos um rebanho de 205 milhões de cabeças, lá em 2006. E havia controvérsias que esse número talvez fosse de 180. Então havia um buraco no número de 25 milhões de cabeças, que é um absurdo. Enfim, mas em 2006 o preço caiu a tal ponto que o pecuarista, para sobreviver, pagar suas contas, ele teve que abater as fêmeas,
que produz os bezerros, que um dia vai ser o boi. Então ele abateu, teve que abater tanto, então foi aí que aconteceu uma redução drástica no nosso rebanho, isso 2005, 2006, 2007. Em 2008 o preço da arroba subiu bastante, por quê? Porque você já teve menor produção, as vacas morreram em 2000 até 2007, e o mercado só ficou dependendo do boi. Aí o preço começou a subir por falta de produção, começou a subir. Aí o que começa a acontecer? O indivíduo não vende mais a vaca, porque ele vai querer produzir um bezerro, porque ela passou a ter valor. E aí você tem menos produção ainda. Então, a partir de 2008, 2009, que nós fomos retendo as matrizes, começamos assim a retomar o crescimento do rebanho. Começa a cair bezerro no chão em 2010 e esse bezerro leva 2 anos e meio até chegar ao frigorífico. Exatamente. E é isso que naturalmente vai manter uma pressão sobre preços. Né? Então nós tivemos o crescimento do rebanho, o que nós chamamos de categoria. Mas o que aumentou? Aumentou vaca, que se segurou, claro. Bezerro e bezerra. E gado magro. Então ainda demora mais 1 ou 2 anos para nós termos um equilíbrio do rebanho, onde vai existir um maior volume, então, de bois prontos para serem abatidos. E aí o preço tende a voltar no churrasquinho que a Luciane nos falou, não é isso? Exato. E deixar tudo isso muito viável para a nossa população. Agora é o seguinte, assim, a gente tem que perceber isso, que o mundo mudou, e assim como o Brasil hoje é um país mais rico, haja visto a quantidade de carros nas ruas, etc., as pessoas comem mais, comem mais e entram no mercado. Então, comendo carne, então você estratifica o preço também em um outro nível. Ele acaba tendo naturalmente um preço mais alto em função de uma demanda forte. O brasileiro tem uma predileção muito grande pela carne de boi. E talvez não coma porco como devesse comer, não é? Os suínos são sempre preteridos de alguma forma em relação ao boi. Isso é interessante, que o consumo brasileiro de carne bovina gira em torno de 37 quilos per capita. O de frango, esse ano, o 2010, passou, né? Ele era 15, 13, ao longo do tempo foi subindo, então você tem um consumo de carne de frango hoje acima do bovino. Andou muito barata a carne de frango, muito barata. E a suíno é coisa de 15, 10 quilos, fica bem longe, né? Ao contrário do europeu, que ele come, o maior consumo é carne suína, depois de frango e depois a bovina. Claro. Isso responde à sua questão, né, Luciane? É isso aí. O Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença do convidado de hoje, Hélio Micheloni, especialista no mercado de bovinos. Se você tem dúvidas ou sugestões, entre no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Uma ótima semana para você. Boa sorte, muita energia e até mais.